por volta de 97, mais ou menos 97, vem na negociação do Túlio Maravilha para o Corinthians, vem o Marcelinho Paulista. Né? Naquela época, quando o Túlio sai do Botafogo e vai para o Corinthians, tem uma negociação e em troca... Vem o Marcelinho Paulista, um volante, que naquela época era volante da seleção brasileira, sim. Né? E aí ele no Botafogo, ele veio por empréstimo por um ano. E, conheceu o Rio de Janeiro, né? O cara de Tatuí. Conheceu o Rio de Janeiro. A Praia da Barra. Aí quando vai terminando o contrato, ele fala assim, pô, Samuel, não quero voltar para São Paulo, não. Quero ficar aqui. Quero ficar aqui. E ele não tinha empresário, né? Eu não tinha, até aquele momento, nenhuma pretensão, né? Você tinha tua vida lá, trabalhava lá? Não tinha. Era amigo? Era amigo, né? Ele falou, faz o seguinte, vai lá no Botafogo e vê para mim continuar aqui. Me ajuda nessa aí. Me ajuda aí. Falei, mas o que eu tenho que fazer? Ah, você fala lá que é meu empresário. Aí eu fui. Sem saber nada, você não conhecia. Uma vírgula, não conhecia nada. Sabia, eu lembro que ele queria ficar mais um ano, aí tinha que negociar um aumento de salário para ele e pronto. Né? Você foi com essa missão? Com essa missão. Aí chego lá para conversar com o Antônio Rodrigues, né? Que na época era o vice-presidente de futebol. Né? Administração, se eu não me engano, ou era do Rolim ou Mauro Ney. Um dos dois. Mas eu acho que era Mauro Ney. Não era Rolim, não? É o Rolim ou o Mauro Ney, eu não tenho essa certeza. Ou era no final de uma, início da outra, era por ali, era mais ou menos isso. Quando eu chego lá para conversar com o Antônio, acho que era a final da do Rolim. Quando eu chego para conversar com o Antônio, vou conversar com ele, ele é português, da cidade do lado do meu pai, lá em Portugal, perto. E a empresa dele onde é que é? Vilar dos Teles. Aí juntou. Portugal com Vilar. Criou uma sinergia. Ele falou, pô, mas tu é o empresário dele? Eu falei, eu acho que sou. Ele pediu para mim vir aqui. Né? E o que ele quer? Ele quer aumento de salário. Vamos para dar tanto? Não, dá mais um pouquinho. E nisso renovou o contrato dele. Eu caí nas graças. Missão cumprida. Eu caí nas graças dele. E passei a vivenciar o dia a dia do Botafogo, que era na época no Caio Martins, né? E algumas vezes eu viajei com o time também. Eu lembro que nós tivemos a Copa Rio São Paulo, 98, se eu não me engano, que o Botafogo ganhou. Foi 98 ou 99 também, se eu não me engano. Foi 98 ou 99. Eu lembro que a gente, numa dessas viagens, né, com o time, se eu não me engano o técnico era o Sebastião Lazzaroni, nós fomos jogar com o Santos na Vila Belmiro e nosso camarote era assim no canto, né, o camarote do visitante, da diretoria visitante, que sempre quando você vai jogar no estádio adversário, para o pessoal entender, né, a galera que está acompanhando aí, o dono, o mandante do jogo, né? Ele sempre reserva ou um espaço ou um camarote para a diretoria adversária ficar, né? Para ela não ficar na arquibancada, não ficar nenhuma. Tem sempre um camarotezinho ali. Tinha um camarote, aí tinha os seguranças. Ficava na bandeirinha de córner ali, antigamente ali era ali que ficava. E teve um lance polêmico no jogo, eu não lembro qual era o placar, mas o jogo estava equilibrado. Eu não lembro se estava 1-1 e teve esse lance polêmico que o Botafogo fez 2-1. E a única pessoa que gritou gol, que pulou lá, era a gente do camarote. E aí todo mundo olhou. Quando todo mundo olhou assim, vamos pegar ele. A gente teve que sair correndo. Caraca. Com uma porrada de gente atrás para dar porrada na gente. E aí corre os seguranças segurando. Corre pro vestiário, Eu correndo. Ficamos trancados lá no vestiário esperando a polícia para a gente poder sair de lá. Por isso que dá um cantinho para ficar, mas naquela época o cantinho não era tão seguro, né? Não foi. Quando a gente gritou gol e essa vitória passava o Botafogo para a próxima fase, se eu não me engano, foi uma cacetada de torcedor atrás da gente para bater, voava copo, voava garrafa, é um inferno. Mas ninguém se machucou, ficamos todo mundo trancado dentro do vestiário.
Eu lembro que os árbitros ligavam, por favor, eu tô querendo quebrar aqui tudo, vou derrubar a porta. Aí, peraí que a gente vai chamar a polícia. E chamava a polícia e ele, mas a polícia não chega. Nada da polícia chegar, por coincidência. Por coincidência. Mas o Botafogo voltou com a vitória. Nisso, eu fui aprendendo. Aí, por volta de 2001, o Botafogo perguntou assim, nós fomos fazer um amistoso lá em Três Rios, no período de pré-temporada. E na época, o Josimar Salles, que foi prefeito há até pouco tempo atrás de Três Rios, era o presidente do Entrerriense. Ele falou, vamos fazer um Botafogo B aqui, né? E aí o Antônio falou assim, chamou o Martinelli, que na época era vice-presidente de futebol amador, falou, vocês não querem tocar esse projeto? O Martinelli era vice do Botafogo. Do Botafogo, já era há muitos anos, sei lá. Martinelli tem uma história enorme. Já tem uma história lá dentro do Botafogo gigante, né? Vitoriosa. Hoje o Martinelli está na Federação do Rio, né? Ele é vice-presidente da Federação do Rio, mas ele começou a história dele lá dentro do base do Botafogo naquela época era muito forte. Eu lembro de 2 períodos, né, da base forte do Botafogo. Era o período que foi do Martinelli e o período que foi teu. Não é porque eu estou na tua frente, mas... Isso é uma coisa que ninguém pode tirar. Não pode falar o que for, mas... Foi o período que você administrou e revelou, se eu não me engano, a maior negociação do Botafogo. Você que um dia me falou isso. Do Botafogo não, você virou e para mim você falou, Cisne, foi na venda do Vitinho, né? Isso, o Vitinho, 10 milhões de euros. De euros na época. Você falou, Cid, você não... Porque, só falando já que você está entrando, nessa negociação com o Vitinho, um time russo, acho que é CSKA, ele depositou a multa. Nem teve discussão. Não, a multa... Ele abandonou o hotel e... Saiu, a gente acabou de jogar contra o Atlético Paranaense lá no Brasileiro, e ele foi no meu quarto e falou, tô indo embora. Eu falei, que é isso, Vitinho? Não, os caras depositaram, o Miguel era o empresário dele, estava lá. Eu falei, Miguel, vocês não podem fazer isso. Enfim, muitos detalhes. Ele falou, não, depositou. E eles depositaram 10 milhões de euros. E todo mundo caiu de pau, que o Vitinho estava arrebentando na época. Enfim, tem algumas histórias internas que depois um dia eu conto. E que não houve uma renovação, nem um aumento da multa. Só que, quando tudo aconteceu, eu lembro que você me ligou e falou... eu falei, Vida Mansa... Eu falei, cara, foi a maior venda do futebol carioca até aquela data. Até aquela data. Nenhum jogador antes do Vitinho tinha sido vendido por mais ou até 10 milhões de euros. E eu falei, não é possível, Anselmo, você está errado. Eu falei, vai pesquisar, tu falou. E eu fui pesquisar, eu falei, caramba, bicho. Não saiu em lugar nenhum, só saiu que o Vitinho foi embora.